Trabalho. Pode puxar família, a gente família, muito família. lá. Então bora pra família também, que é importante. Isso. 1, 2, 3, valendo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast, o nosso podcast. Eu sou o Rubenico Felipe, está compondo a mesa hoje aqui Diego Francisco. Tem aqui o nosso convidado, o ilustre doutor Otávio Gomes. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco a respeito de direito. E pode ser interessante para você. Fica ligado. Certamente será. Obrigado, quero agradecer o convite de vocês. Eu vim acompanhando os cortes de vocês no Instagram e receber o convite para estar aqui, para mim, foi uma satisfação imensa. Eu acho interessante, eu vou começando logo fazendo aqui uma pergunta, com todas as venhas aí ao doutor, por que ele deu lhe chamar de doutor se o doutor não tem doutorado? Essa é uma intriga que a gente encontra. Assim que eu entrei na advocacia, eu fui atuar numa procuradoria pública e, naquela ocasião, uma professora fez uma postagem e ela circulava muito lá pela procuradoria. Ela postou justamente essa crítica, porque chamar o advogado de doutor se ele não tem doutorado. E aí, um colega advogado fez um comentário à postagem que eu quero reproduzir aqui. E, de fato, é isso que acontece. Parece vaidade, mas é inevitável. Onde você chega, doutor, doutor, doutor. Quando você entra na faculdade, os professores começam a fazer, parece uma lavagem cerebral, colocar isso na tua cabeça, doutor para lá, doutor para cá. Se você vai na sede da OAB... É doutor também. Só dá doutor. Doutor, doutor, doutor. Se mexeu, leva o nome de doutor. Só que aí o colega disse o seguinte, minha amiga, fique tranquila. Por mim, tanto faz. Você pagando meus honorários, pode até me chamar de meu iaiá, meu ioiô, tá tudo certo. Só que o problema aí é que existe um decreto do Império, de Dom Pedro, e ele disse que o modo de tratamento de advogado tinha que ser tratado como doutor. E aí vem... já na nossa era, o presidente Michel Temer e reitera o decreto do Império. Ele, como um exímio constitucionalista, não podia ficar de fora de reiterar esse modo de tratamento, que, diga-se de passagem, a depender do ambiente, para você se impor, você se posiciona, mas eu encaro isso com muita tranquilidade. Advogo, na maioria dos casos, para os meus amigos, o pessoal da igreja onde congrego, e a gente vai evitando a formalidade. Mas é comum, a gente é tratado de doutor diuturnamente. É natural, né? Então, aí tem uma explicação para você que não sabia de onde vem a questão do doutor, vai reclamar lá com o Dom Pedro, né? Foi ele que instituiu essa classificação aí. Como ele não está mais vivo, vai ficar difícil, né, Diego? Vou contestar ele lá, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Otávio Gomes, o doutor Otávio Gomes, tem uma história aqui também de construção de valor na cidade. Eu acho que isso é interessante, é importante e isso constitui e agrega para que outras pessoas, né? Porque eu lembro lá do Otávio, eu não sou tão velho assim não, né? Eu sou mais novo que você, entendeu? Mas é o seguinte, e aí eu lembro que da onde o Otávio, onde eu conheci lá, ouvia trabalhando numa grande rede aí de lojas de sapato, né? Verdade. E aí isso mostra quando você tem um objetivo e vai atrás e busca, porque a gente falou da outra vez que existe uma geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha, Isso. O que é que ele faz? Só reclama. Verdade. E para reclamar tá cheio. E eu acho que isso agrega valor, valor à vida do Otávio. Então conta pra gente um pouquinho aí desse começo de história aí para chegar a essa... Eu acho que é até interessante ele falar que o doutor Otávio nasceu com TDAH. Pois é, a gente... O desenvolveu. Estou aprendendo a lidar com essa realidade, mas convivi, né, com todas as dificuldades que são inerentes a alguém que detém essa, que a gente pode chamar, neuroatipicidade. Minha história é interessante. A advocacia foi algo que nasceu no meu coração desde muito novo, né? A gente, na época, a linha telefônica era um bem, né?
Você, caro. era caro. Você. Eu não acho que vai ter gente que vai ficar estarrecida. Exato. Vai ficar estarrecida aqui com a história, mas era. A gente é de um tempo, não sei, Diego, mas a gente é de um tempo que a linha telefônica você adquiria como quem adquiria uma casa. E eu tinha um sonho. Meu desejo era uma linha telefônica, ter uma linha telefônica, ter um Voyage. E era aquele modelo Voyage BX. Tinha um sujeito que namorava com uma moça lá perto da minha casa, e ele chegava com um Voyage, mas era tão arrumadinho, uma coisa linda. E roncando. Na época não era nem rebaixado, nem ele era bem tradicional, mas muito arrumadinho. Eu disse, pronto, quando crescer eu vou comprar um Voyage, uma linha telefônica e vou ser advogado. Isso eu tinha lá meus 7 anos de idade. E eu alimentei esse sonho. Só que a vida traz suas circunstâncias e tive muitas dificuldades, né? Sou filho de pais separados e todas as dificuldades que advêm de uma situação como essa, eu enfrentei, desde de escassez do tipo, a questão alimentícia, o que era essencial, a gente teve dificuldade. Passou-se o tempo e eu só consegui ingressar na faculdade, eu já estava casado e pai do meu primeiro filho. E a linha telefônica tinha perdido o valor. A linha telefônica já tinha perdido valor, né? Os valores vão mudando, mas a gente vai alimentando. Pelo menos o curso de Direito estava de pé. E aí, por onde passei, minha jornada? Trabalhei numa confecção, ainda como menor, numa confecção de artigos infantis para recém-nascido. Depois fui vender calçados numa loja pequenininha ali no centro do Cabo. Depois passei para uma grande rede de lojas, isso já ano de 2000, 2001. Ali passei 4 anos e saí para fazer um curso técnico, já casado. Curso técnico que eu acabei não fazendo. Fui trabalhar na venda externa. No ano de 2012, houve uma distribuição de concessões de táxi na cidade e eu me inscrevi, fui contemplado, passei a ser taxista na cidade do Cabo. E fui trabalhar naquele boom de swap. Quem tivesse disposição para trabalhar, conseguia fazer renda. Eu lembro que, sem exagero, a gente tinha mês ali de ter uma renda ali de 7, 8 mil reais, mas tinha que estar na rua, tinha que estar Livres. encarando o asfalto, muitas horas de 12, de 14 horas de trânsito, porta de empresa, muito chamado para o pessoal da refinaria, enfim. Eu peguei aquele auge. 2013, eu decidi colocar em prática o sonho da faculdade. O táxi me deu a condição de escolher um horário mais viável para o estudo, que era o que eu sempre queria. Por quê? Com a minha dificuldade de concentração, quando eu passei a estudar à noite no ensino médio, na época, o 2º grau, eu senti muita dificuldade de desempenho. Eu enfrentava uma batalha muito dura para conseguir me manter concentrado. E a escola que eu estudei, a escola municipal, na época, tinha os horários integrais muito bem preenchidos, mas chegar de 6h40 da noite até 10h15, atento, eu achava aquilo muito denso. E eu dizia, não, eu tenho que estudar de manhã, que eu vou estar mais descansado. Até então, eu não tinha aí descoberto a questão do déficit de atenção e a hiperatividade, o hiperfoco, enfim. E aí eu, com o táxi, credenciado num shopping, eu tinha condição de escolher. Então eu saía de casa 6h15 da manhã, 6h30, chegava na faculdade, encontrava a zeladora varrendo a biblioteca e muitas vezes ajudei ela ali a arrastar os cestos de lixo, colocar as cadeiras no lugar para começar a estudar. Dada a dificuldade, eu tinha que ter um esforço redobrado. As aulas às vezes começavam às 9 horas, 10 horas, a depender da carga horária do semestre. Mas eu já estava na faculdade abrindo a biblioteca, que abria 7 horas todo dia, no pé da conversa. E isso depois de ter rodado até 11, meia-noite. E foi nesse ritmo durante 5 anos. Inverno, trânsito, né? A época, assim que comecei, a gente estava... 2013, o boom swap estava terminando, né? Houve todo aquele problema, aquele reflexo da Operação Lava Jato, que foi parando as empreiteiras, aquela densidade demográfica da cidade foi se esvaziando, que era quem gastava e consumia na cidade, e muito. E aí, a dificuldade. Só que, do meu lado, eu já tinha uma esposa, que foi figura essencial nesse desenvolvimento. A gente estava com uma dívida, eu lembro que era uma mulher de muita atitude, a gente estava com uma dívida no cartão de crédito.
e ela trabalhava no setor administrativo, e ela disse, vou vender alguma coisa aqui para ver se a gente consegue compor aí, paga esse cartão. Eu ainda não estava no táxi. Ela foi e começou comprando roupa pela internet, no início desses e-commerce, e começou comprando roupa. A primeira caixa eu lembro, ela abriu e chorou. Nada do que veio era o que estava no site. Foi uma decepção, tinha tudo para desistir, mas ela não desistiu, insistiu. E aí ela abriu a primeira loja, abrimos a segunda loja, abrimos a terceira loja, e foi o que deu sustentação nesse período em que o táxi deixou de dar rendimento. Antes de ir para o táxi, ainda trabalhei no setor administrativo da igreja que congrego, passei ali 2 anos e depois saí justamente querendo ter mais tempo para estudar pela manhã. Quando entrei na faculdade, estudei o primeiro semestre, estudei o segundo, e aí a matemática exata começou a apertar, e eu disse, e agora? Será que vai dar errado? E aí eu peguei o fim da linha da facilidade que teve o programa do governo federal, que era o FIES. Eu fui na biblioteca da faculdade um dia, fiz a minha pré-inscrição e fui aprovado. Olha aí. Eita. Financiamento 100% aprovado. Eu digo, agora vai. Agora vai. Vivi toda aquela maratona do aditamento e tem que estar renovando, mas para mim eu ia com muito prazer, porque eu estava caminhando no sentido do sonho. Eu lembro que um dia eu fui chamado para fazer um translado de uma diretora financeira de uma empresa lá em Suape, de uma multinacional, que vinha para despachar na Secretaria da Fazenda do Estado, e eu tinha o hábito de andar com os livros, sempre estudando no estacionamento, e ela entrou, ela era advogada, e ela entrou e pisou no meu vadimeco. Eita lá. E ela chutou assim, carro bem limpo, organizado, ela chutou assim, depois em cima tinha um livro de direito penal. E ela disse, quem é o criminalista que tem aqui nesse carro? Quem é o penalista? Meu negócio é direito tributário. Quem é o advogado criminal que está aqui? Eu disse, não, eu sou estudante. E aí ela me deu um grande incentivo, mas a figura da minha esposa nesse processo foi muito importante. Entendi. Eu lembro que a gente conversando, quando a gente idealizou que eu ia entrar na faculdade, e o sacrifício era dos dois, né? E ela tinha que concordar. A gente fez um plano e parece que aquilo tinha caído no esquecimento. A gente planejou da seguinte forma, me torno advogado, a gente abre um escritório e tu vem trabalhar comigo. Ela disse, pronto, vamos fazer isso. Depois disso, passaram 5 anos. No final do curso, já no 10º período, eu fui aprovado no exame de ordem, 2017. Início de 2018, comecei a advogar. Ela ainda estava no comércio. Mas o comércio satura, cansa, e tinha caído muito. A gente já tinha um filho. E eu comecei advogando na procuradoria do município, adquirindo uma experiência. Para mim foi fundamental, porque durante o período do curso eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Eu tinha que escolher ou trabalhar ou fazer um estágio de meio salário mínimo. Homem casado não tem essa opção. Mas aí, ali na procuradoria, fiz boas amizades, que conservo até hoje, de advogados experientes, e fui aprendendo a prática, e ali já foi chegando as minhas primeiras causas. Como advogado é uma figura que você precisa inspirar confiança, eu tinha Sem dúvida. Não é isso? E, assim, qualquer passo em falso a gente deixa a dúvida, mesmo sem dolo. Então, eu tenho muito cuidado. É muito delicado, é uma linha muito tênue. Mas o pessoal que me conhecia da igreja, minha vida toda foi na igreja, começou a chegar, começou a surgir as demandas. E da procuradoria eu subloquei uma sala, que era um estilo coworking, uma vez por semana. Então eu fazia minhas demandas, eu não era subordinado à jornada de trabalho na procuradoria, mas aos prazos. Cumpria meus prazos e reservei a terça-feira para atender meus clientes. Eu agendava, a sala estava disponível, eu dividia ali com 2 psicólogas, e eu passava o dia atendendo. Aquilo foi crescendo. Eu comecei atendendo pela manhã, à tarde eu ficava livre, depois já tinha cliente para a tarde, e chegou o momento que eu comecei a sair 7, 8 horas da noite. Que legal. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos reservar mais um dia. Falei com a administradora da sala, poderia me disponibilizar quinta, eu faria terça e quinta. E ela, pois não. E a demanda foi chegando, até que veio o ano de 2020.
Como a minha função na procuradoria, né? A gente exercia a função de procurador, mas a gente era procurador ad hoc, né? Nomeado ali para as demandas. Eu trabalhei na área dos prazos, do contencioso, tinha a parte demolitória e a execução fiscal. Eu trabalhei no contencioso na área dos prazos. Só que aí a gente estava ligado à gestão, era cargo de confiança e encerrou o mandato, terminou o mandato. Quem é cargo comissionado, cargo de confiança, automaticamente termina dezembro com os contratos encerrados. E aí, para onde é que a gente vai? Só que aí um colega advogado disse assim a mim: poxa, rapaz, te preocupa não. Tu solto, tu vai ganhar muito mais. Confesso que meu coração de pai e de homem casado tremeu, né? Sem dúvida. Tremeu, né? Porque Estou assim... tremendo aqui ouvindo a história. Todo mundo busca segurança. Tremeu. Eu tinha 2 anos de prefeitura com salário fixo. É confortável demais para quem está começando na advocacia. Eu era equiparado a funcionário público. A gente enfrentou a pandemia e eu não tive falta de um salário. Né? E todo mundo enfrentou muita dificuldade, quem era autônomo. Eu fico pensando, os meus colegas advogados que viviam integralmente da advocacia. Aí, segui. Mas esse colega disse a mim: não te preocupa não. Tu solto, tu vai ganhar, vai fazer muito mais, vai ganhar muito mais. Eu lembro-me que eu olhei para o meu cartão do banco, que uso até hoje, que recebia meus vencimentos lá da prefeitura na época. Eu disse: será que vou demorar a usar esse cartão de novo? Eita. Só que o colega falou e disse: tu vai ganhar muito mais. E aí o que foi que aconteceu? Com a coragem da esposa, que Fabiana é muito ousada, chegou 2021, a gente tinha uma viagem marcada. O meu primogênito tinha um sonho de conhecer um parque temático no Rio Grande do Sul, e a gente foi. Estava de viagem marcada, vamos embora, estava pago. Né? Vamos lá e depois a gente reflete as ideias. Depois paga. Depois... A gente tinha programado, né? Agora a despesa de alimentação enfim, tinha uma reserva que dava para... Mas depois disso, né? Só que a gente encarou e foi. E vai dar tudo certo. Na viagem, a conversa que a gente teve mais de 5 anos antes... Foi lembrado. O plano feito, né? Dentro de casa, a gente ali na hora de dormir, deitado, conversando. Voltou. Ela disse: vamos fazer o seguinte, eu estou cansada de comércio. Tu está com 2 dias de atendimento na semana, não está conseguindo dar conta. Eu te ajudo. Exato. Vamos fechar a loja. E vou sair, porque já havia uma concorrência muito intensa. Ela investiu no segmento de roupas para o segmento evangélico. E foi surgindo. Teve um dia que a gente contou, nada contra, porque a livre concorrência está garantida pela Constituição. Mas a gente contou uma vez, tinha 14 ex-clientes que consumia da gente e que passou a ser concorrente. Tá vendo? Aí tudo isso vem, né? E a queda, né? A queda na cidade do mercado. A gente teve 60 mil pessoas que entregou as casas que estavam alugadas e foi embora. Muita coisa. Muito. Ela disse: então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o espaço da loja em escritório. A gente tinha um saldo na conta, né? Porque enquanto eu estava na prefeitura, fui fazendo ações e foi chegando. A verdade é que a gente dispensou as funcionárias, transformou a loja em escritório. O ambiente da loja foi um ambiente simples, muito modesto, mas a gente contratou uma arquiteta para fazer um desenho. Não era por ser pequeno que a gente não quis fazer improvisado. Ela fez um desenho um escritório em estilo bem popular, mas quem chegava via que tinha uma ideia, é uma coisa bem semelhante, assim, uma coisa bem trabalhada, muito bem feita. E ali, com o dinheiro com o resultado já da advocacia, que tinha sido o plano do casal, lá 5 anos atrás, a gente conseguiu indenizar as meninas que trabalhavam com a gente. Eram mais do que funcionárias, eram amigas. Uhum. E são até hoje. Conseguimos colocar a casa em ordem, algumas dívidas que ficaram, fomos pagando, e abrimos o escritório. O sonho concretizou-se. E concretizou-se.
ela que, até então, ela tem uma habilidade com vendas muito grande. Ela vende muito bem. E vende, quem sabe vender se dá bem em qualquer profissão. É impossível você não se dar bem na profissão sem saber vender. Exatamente. Aí ocorre que ela começou, como a gente tinha planejado, ela seria aquela pessoa ali do atendimento. Só que eu dizia a ela assim, você tem perfil para trabalhar com direito previdenciário. Porque direito previdenciário é detalhado, é regra, é norma. E você gosta disso. Não tenho jeito para isso. Enquanto isso, ela ficava no atendimento, organizava quem chegava, encaminhava para mim. Só que aí ela começou, disse, vai estudar a instrução normativa, 128, a lei dos benefícios, dá uma lida. Ela tinha feito prestação de contas de governo de programas federais na prefeitura. E fazia com muito detalhe, né? Tudo muito amarrado, saldo anterior, saldo atual. E as prestações de conta que ela fazia não voltavam. Por esse esmero que ela tinha, eu dizia, dá para trabalhar com previdência. E você não precisa ser advogado para começar, até porque o advogado aqui sou eu, por enquanto, né? A gente vai trabalhando. E foi chegando a demanda. E não era um plano meu, especificamente, nichar na área do direito previdenciário. Hoje, a gente direciona o escritório, aos poucos, para trabalhar previdência, principalmente. Hoje a gente tem trabalho, previdência e cível. Cível na parte de família e contencioso estratégico, dando Doutor, material. O que é contencioso? Que o senhor repetiu tantas vezes. O que é isso? O contencioso é justamente esse tipo de demanda. Por exemplo, né, essas ações cíveis, né, que elas vão requerer um rito comum de processo, o contraditório, como em todo processo, mas dentro da realidade de uma procuradoria, era justamente aquela demanda de ação de dano moral, material. Por exemplo, a gente tinha lá uma ação, eu posso falar porque é uma ação pública, de um servidor que alegou que não foi consultado para autorização de uso de imagem. E foi veiculado uma propaganda, essa demanda chegava para a gente. Então, existe uma área do contencioso, né, que era essa questão mais voltada ao dano moral e material. Entendi. Só para traduzir em miúdos para o povo, contencioso é a briga. É a briga. É a arenga. Essa linguagem do contencioso é uma linguagem, eu diria que coloquial prático, né? A gente que está vivenciando. Vocês sabem de a advocacia. É o contencioso estratégico. Mas a gente que joga a bola de gude, a gente... O litígio também, né, pode ser também se aplicado, né? Então, exato. Hoje, na linguagem da advocacia, a gente aplica mais... O litígio é a pretensão resistida, já é o litígio, né? Você tem um direito, mas eu tenho um direito, você deve me proporcionar o direito. Existo e não lhe dá. Então, eu vou em busca. Então, a gente tem um litígio aqui. Eu acho que tem uma fala dentro do que o doutor Otávio Gomes aí falou, a respeito da questão das vendas, né? Eu acho que a advocacia jovem, iniciante, tem uma dificuldade muito grande, né, Otávio, nessa questão aí de como proceder e de como realmente agregar. Porque, na verdade, às vezes você está na faculdade aprendendo alguma coisa de direito, mas, na verdade, essa parte necessária para você fazer, porque o advogado não pode fazer publicidade da forma que é feito as esferas tradicionais de comércio, né? Isso é vedado pela OAB, né? Isso. Então, o advogado tem que buscar meios alternativos para poder capitalizar cliente. Porque se ele não conseguir cliente, o que acontece? Ele quebra. A teoria, a melhor forma é a boca a boca. Exato. É aí que está. A gente, por muito tempo, a advocacia ela sobreviveu do boca a boca, da indicação, né? Você tem uma demanda comigo, eu lhe entrego uma boa experiência e você vai dizer, não, tem um advogado lá que... Porque assim... O cara é bom. Quando é que o advogado é bom, né? Quando ganha causa. Pronto. Quando ele perde, ele é ruim. Entendeu? E a gente tem o desafio do primeiro contato com o cliente de dizer isso. A obrigação da gente é de meio, não de fim. Diferente de um cirurgião plástico. Se você vai fazer um procedimento estético, porque você tem certa deformidade e quer corrigir do ponto de vista estético, o resultado tem que ser entregue. Se não for satisfatório, ele tem o que a lei chama de obrigação fim. Ele tem que lhe dar aquele resultado. A obrigação do advogado, como figura essencial da administração da justiça, é uma obrigação de meio.
é inevitável que você, empresário, que foi demandado numa reclamação trabalhista, você vai precisar de uma defesa técnica. E, para isso, você vai se valer do que é essencial para a justiça, que é a figura do advogado. Agora, ele se obriga, mediante contrato, de lhe dar a causa-ganha? Não. Porque aí, onde é que a gente ia chegar? Porque O que o doutor está dizendo é o seguinte: o cirurgião plástico ele tem que entregar o resultado. Ele está comprometido com você em entregar o resultado. O advogado ele está comprometido em trabalhar por você. Exato. Cumprir todos os atos processuais, agora deve ser cumprido. Adequadamente. Exato. Deve ser feito com diligência, né? Advogar requer muita responsabilidade, como em toda a profissão, é claro. Agora, não deve ser feito de forma desidiosa, porque um direito bom, na mão de um profissional ruim, pode ser prejudicado. Sim, sem dúvida. No labor da advocacia, a gente se depara com muita situação e vê que o processo foi comprometido no seu resultado, porque não houve um trabalho diligente, não houve uma produção de prova como deveria ter sido feita. Por algum motivo, aí não estou aqui questionando, a gente não vai questionar a técnica do trabalho de ninguém, mas se o trabalho não for bem executado. Exato. Então, o juiz, qual é o papel do juiz? Ele vai julgar mediante o quê? Ele tem a lei, a doutrina, a jurisprudência, e tem uma coisa chamada o costume e o livre convencimento. E como é que se faz isso, né? Qual é o último? O livre convencimento. É o que ele acredita, né? É o que ele acredita. E aí o que ele acredita está inculcado na cultura que ele teve, né? Ideologia entra aí, Muita doutor? coisa. Se deixar fluir demais a ideologia, ele foi ideológico ao ponto, ele vai ser questionado por força do recurso, né? Entendi. Mas aí ele tem que ter, a decisão tem que ser fundamentada. Por exemplo, a gente tem uma sentença lá no escritório, foi uma reversão de justa causa, que graças a Deus a gente conseguiu reverter a sentença. Veja, era uma reversão de justa causa no primeiro grau, e o juiz nos convenceu, manteve a demissão por justa causa. A gente recorreu ao tribunal, e o tribunal disse não, a justa causa foi aplicada de maneira equivocada, reverteu na íntegra. Graças a Deus, deu certo. Tudo que o senhor pediu... Exatamente, foi julgado procedente. Nossa, Só que uma das fundamentações do julgador foi dizer que uma das testemunhas demonstrou raiva da empresa. Essa fundamentação... Puramente técnica. Essa fundamentação foi do juiz de primeira instância ou do O juiz de tribunal? primeira instância. Entendi. Aí o tribunal, com fulcro na lei, tecnicamente, foi lá e reverteu. Perguntou se o juiz era advogado. Perguntou se o juiz era psicólogo. Psicólogo. Mas a gente tem dessas coisas. Você vai para uma questão, uma demanda trabalhista, todas, né? Porque a demanda trabalhista ela tem dois pilares: as matérias de fato, as matérias de direito. Quais são as matérias de fato? A matéria de fato é o acúmulo de função, né? Você foi contratado para a função A e lá na rotina você exerce função B. além da função A, né? A e B. Acumula você na sua jornada de trabalho. E não recebe por isso, né? E não recebe por isso. E tem lá um profissional, o parâmetro, né, que recebe um salário, né, por determinada função. Por exemplo, um funcionário contratado por uma empresa no setor de produção para ser operador de robô, né, na área de automação, e que precisa, para escoar a produção do robô que ele trabalha, ele precisa manobrar a empilhadeira. É outra coisa. Então, quando a empresa tem horário adverso ao desse trabalhador, um empilhador contratado. Entendi. A título de exemplo, o operador de robô, R$ 1.500, o empilhador, R$ 2.500. E ele está fazendo, como quem diz a história, cruza na área e corre para cabecear. Então, mas Que concluindo a acontece muito, história... Esse é o fato. Essa é essa é a matéria de fato. Aí falta a matéria. É a matéria de fato.
Isso aí são inúmeras, né? Certo, esse Aí vem a foi o matéria de matéria de direito. O que é que um trabalhador de carteira assinada, né? Vamos ser uma linguagem bem assim, carteira fichada, assinada tem de direito. Ele tem direito a salário, décimo, férias, depósitos do FGTS, recolhimentos do INSS. Se ele está tendo essas obrigações da empresa não cumpridas, ele está diante de matéria de direito, cujas provas são eminentemente documentais. Entendi. Então, matéria de fato é aquilo que é flagrado como errado. E a matéria de direito é aquilo que não está sendo fornecido. Exato. Do jeito da lei. Normalmente, matéria de fato é aquilo que acontece no labor, né? Que está sendo flagrado lá como equivocado. Exatamente. Mas concluindo a história da minha chegada na advocacia, e aí eu entro na faculdade, é interessante que a mente... Eu lidava com... Acho que em consequência do déficit de atenção, eu notava que eu sempre percebi que meus colegas tinham mais facilidade para aprender e eu precisava de um plus para poder absorver o que eles absorviam. Isso sempre encarei isso, mas nunca desisti. Entrei na faculdade pensando, será que eu vou terminar esse negócio? 73 pessoas na turma, um professor de linguagem e argumentação jurídica entrou na turma, foi o primeiro professor, ele disse, 73, vamos terminar aqui com 35, e olhe lá. Ele disse, senhor, eu vou estar de que lado? Dos que se foram ou dos que ficaram? Mas disseram que depois do 5º período, ninguém desiste mais. E eu digo, não, tem que chegar pelo menos ao 5º período. Não, eu estava no primeiro quando eu vi isso, né? O estímulo foi no começo, o estímulo foi. Aí cheguei, né? Atravessei a ponte do 5º período e, graças a Deus, fui um dos alunos que concluiu, aprovado no exame de ordem e saí de lá para a advocacia. Exato. E estamos aqui até hoje, concluindo a história de 2020, abrimos o escritório de 2021 e um espaço de 34 metros quadrados. Essa semana passada, a gente passou por um espaço que dá em torno ali de 170 metros quadrados. Então, um apartamento. Exato. Hoje a gente conta com... O escritório conta com uma equipe interna de 4 pessoas e tem 2 pessoas que, sempre que a gente precisa, são profissionais, advogados, que dão o suporte para a gente poder atender a demanda. Com o projeto de ir para o digital, começando aí esse projeto, e a gente acredita que, se Deus abençoar e a gente fizer a parte da gente, a gente vai... Isso. Eu acho que a parte da gente ele já está fazendo, né? Já está lá com os 100 e poucos metros quadrados, já está aqui formada, de fato, entendeu realmente que o jogo é o digital, não tem como se negar isso, principalmente nessa área do direito aí. Tem a questão... Você abateu com as dificuldades, com as dificuldades, eu acho que isso é interessante. Os menininhos. Os meninos teriam desistido na primeira, né? Com o estímulo daquilo ali já dá para desistir um bocado, né? Se realmente tiver duvidoso do que realmente se propôs a fazer de fato, né? Exato. E eu acho que o Otávio falou na questão da preocupação, de aí que vem a gente falou sobre captar cliente para o escritório, é o que faz o crescer realmente de fato, a não promessa de resultado, mas de fazer o que deve ser feito e bem feito, segundo aprendeu tecnicamente, né? Acho que isso é importante também. Tem a questão também de o advogado ele fazer aquilo que de fato ele acordou com o cliente, porque às vezes ele promete algo e, na verdade, não é o que a lei diz. Ele já percebeu ali que existe algo que a lei não tem, mas como ele quer ganhar um percentual logo de fato, ele já promete o resultado. E eu acho que isso realmente parte para o advogado ter consciência realmente de focar nisso e montar a sua equipe estruturada, se juntar com a equipe. Ele falou da questão também de trabalhar junto lá com a esposa. Eu acho que isso é importante, porque você se junta de companhias ali que possam agregar valor para o seu negócio, né? E aí vai crescendo de fato. Outro ponto que o Otávio falou foi a questão do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ele tem nas suas decisões, ele falou do apelo mais emocional também, e o juiz de primeiro grau, ele tem um contato com a testemunha, tem um contato com o pessoal da empresa, o preposto ali e tal, e tem um contato com o reclamante. E isso influencia o julgamento dele, provavelmente, em alguns momentos, pode influenciar, né?
Já a parte recursal, que ele falou do tribunal, já é diferente, não, Otávio? O tribunal ele já é mais tecnicamente, não tem esse contato todo com as partes. Ele não vai ter o contato com a parte, né? Mas com os advogados, lá no escritório, a gente tem a prática de o processo seguiu para o segundo grau, a gente vai fazer sustentação oral. Vai lá para a tribuna defender O cliente. e reiterar o direito do cliente. Tendo a possibilidade, inclusive, de marcar com a assessoria do desembargador, do relator do processo, de você conversar com ele lhe recebe, ele vai lhe ouvir. Porque o papel do advogado é ajudar no julgamento, na busca pelo interesse do seu cliente, desde que ele tenha o direito fundamentado. Então, no segundo grau, a gente não vai ter uma audiência de instrução, onde o juiz vai sentir se tem verdade, se tem mentira. As perguntas... Para o povo entender o que é audiência de instrução, para entender. A depender do rito em que o processo se desenvolve, né, e parece que isso é coisa... A depender da... Vamos entrar nesse... Vamos objetivamente. A audiência de instrução é a audiência onde o juiz ele vai ouvir o depoimento das partes e recolher as provas. Essas provas, se ela for prova testemunhal, ele vai ouvir as testemunhas que vão dar seu depoimento mediante compromisso de falar a verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho. Entendi. Então, a audiência de instrução ela serve para reunir essas informações, criar o convencimento do juiz. Se, de repente, o processo tem o que se chama de prova técnica, por exemplo, no processo trabalhista, onde se requer o adicional de insalubridade que não foi pago para um funcionário que foi contratado para ser auxiliar de produção numa empresa de logística, mas tinha acesso habitual e permanente à câmara fria e não recebia por isso. Então, existe uma audiência inicial, onde se tenta um acordo entre as partes. Caso não haja, ali ele já determina a realização de perícia, Isso nomeando depois antes da instrução. Cada processo tem sua peculiaridade. A audiência de instrução, nos processos que suportam a audiência inicial, veja bem, vamos fazer uma linha do tempo. Por favor. O processo foi protocolado, o juiz marca a audiência inicial. O processo trabalhista, a depender do rito e do valor da causa. Se é no rito sumaríssimo, ele é mais enxuto. Ele faz uma audiência... é resumidíssimo. Resumidíssimo. Ele faz uma audiência una, que é uma audiência de instrução em julgamento. E ela é una porque ele vai abrir a oportunidade para uma tentativa de acordo. Mas vamos falar do processo do rito ordinário, no rito comum, digo. E aí ele vai audiência inicial e vai ver o que é que foi pedido. Se naquele processo foi pedido adicional de insalubridade e não houve acordo naquela audiência, ele vai designar a realização de perícia, que será realizada na empresa onde ele prestou serviço, para comprovar o que ele está dizendo na petição inicial. Ele disse que entrava na câmara fria e tinha essa rotina. O perito vai em loco, junto com... Lá no escritório a gente acompanha as perícias, junto com o reclamante e um assistente técnico da empresa, que ele vai fazer todo o levantamento, todo mundo está ali para garantir a lisura do... A verdade vem à tona. Exatamente. Ele vai levantar os dados e depois dá o laudo da perícia e habilita, junta aos autos do processo. É uma prova técnica, documental. As matérias de fato que falamos ao início são as matérias que são provadas por testemunhas. E ele vai inquirir em audiência. Os advogados têm a oportunidade de perguntar, de formular perguntas. Muitas vezes você vai preparado para fazer uma aquisitação de perguntas e você tem que ser muito estratégico para não estragar o jogo. Porque o juízo ele vai preparar as perguntas dele dentro do que ele tem e muitas vezes ele explora o seu questionário, sua aquisitação. Então não vale a pena você estar reiterando, a não ser que a resposta não foi satisfatória. Mas o que é que acontece no processo trabalhista? As perguntas do advogado são submetidas ao juiz, que repassa para a testemunha. A gente não faz pergunta direta. Então, passa pelo juízo, que vai julgar se necessário ou não. Caso ele impugne, o que é que a gente faz?
Excelência, resiste aos protestos e de que o senhor negou, e ele vai registrar em ata para que isso seja, possivelmente, se necessário, objeto de questionamento no recurso. Entendi, show. Eu acho o interessante... Será que no final desse podcast eu posso fazer meu OAB? Tirar para fazer a prova? Vamos montar aqui uma empresa, um né? mundo. A gente está na ponta do iceberg. Realmente grandes informações, grandes conhecimentos, muitos conhecimentos e a gente realmente vai aprendendo aos poucos. E tem a questão também, Otávio, dentro da matéria do trabalho, o trabalhador ele pode demitir o patrão, né? Pode. E aí tem a questão de alguma coisa relativo ao não pagamento do FGTS, pode ser aplicado... Pode ser. Como é que funciona essa coisa aí? Então, você trabalhador, você pode emitir o seu padrão, meter o cartão vermelho para ele. Eu trabalhei, numa das lojas de calçado que trabalhei, tinha um colega vendedor, que ele é bem engraçado, e ele dizia isso: o que é que a gente faz para demitir o patrão? Depois, na faculdade, eu descobri que é possível. E essa é chamada ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. É quando o trabalhador ele vai requerer na justiça o fim do contrato de trabalho e garantir os seus direitos, mediante o descumprimento das obrigações trabalhistas. Vamos resumir, vamos colocar em miúdos, né? Termos simples. Quando é que o funcionário pode demitir o patrão? Quando ele não está cumprindo as obrigações trabalhistas. Não paga salário. Não paga o salário, ou o atraso reiterado dos salários. É muito O que seria o atraso reiterado? Ele atrasa todo mês. Todo mês. Todo mês ele atrasa. O funcionário, o trabalhador tem as contas para pagar e que chegam naquele período do mês. Atrasa tudo. Aí se atrasou, aquilo vai gerar consequência. Né? E até o dia 5º, dia 8 do mês, toda a empresa tem que quitar o salário. Exatamente, é isso, né? Exatamente. Então, ele atrasa reiteradamente o salário. Quando chega um cliente, o que é que eu faço para sair da empresa? Eu não estou gostando. Porque chega gente que quer sair da empresa porque não está mais gostando da empresa, né? É igual casamento. Não quero, por incompatibilidade de gênero, aí é difícil. Não quero, não estou gostando mais, apareceu uma oportunidade, eu digo, sim, vamos lá, vamos conversar, para ver como é que eu posso lhe ajudar. Já tirou um extrato do seu FGTS, extrato detalhado, lá na caixa. Lá na caixa. Veja lá se está faltando. Incomoda o colega. Peça um extrato de 30 folhas. Veja e traga para mim que eu vou ver se está... A gente vai atender com todo prazer. Ver se está tudo depositado. Olha o seu CNIS. Né? Veja no aplicativo do meu INSS se a empresa está descontando de você e está repassando para o INSS corretamente. Não, doutor, está faltando. Já faz 2 anos que eu não chega nada no INSS. O saldo que eu tenho no FGTS só é esse. Cabe um pedido de rescisão indireta. Por quê? O contrato de trabalho ele é um contrato feito para durar no tempo e no espaço. Quem der fim ao contrato de trabalho precisa pagar por isso. Se o funcionário for pedir demissão, vamos embora, você vai ter prejuízo. Você vai receber apenas, então, somente saldo de salário. FGTS tudo preso. Seu FGTS vai ficar retido, você não vai poder tirar, você não vai ter direito a seguro-desemprego, e você só vai receber saldo de salário e o proporcional do 10º e férias. 3 verbazinhas. Porque foi você que deu fim ao contrato de trabalho. Agora, se o patrão quiser lhe demitir, ele vai pagar saldo de salário, 10º, férias vencidas se tiver, e aí a multa dos 40% do que tem depositado no FGTS. Mas ele não está cumprindo as obrigações dele. Você pode procurar um profissional da sua confiança e entrar com a rescisão indireta, que é quando você pede para sair da empresa sem perder os seus direitos trabalhistas, porque quem deu causa foi o próprio patrão, que não cumpriu as suas obrigações. Olha aí, meu povo. Eu acho que aí... Tá errado lá, demita o homem. Demita o homem. E vai partir para outra, né? Dentro dessa fala do Otávio aí, eu acho que tem outra coisa interessante, eu acho que foi uma lei agora de 2022, eu não lembro ao certo, de fato, a questão da demissão pactuada, né? Não sei se se aplica realmente de fato esse termo, que é aquela questão de haver a divisão de, ao invés de ser 40%, ser 20%, 20% não, a demissão por mútuo acordo, né? Alguma coisa desse tipo. Tem essa questão também para
Para pontuar aí para... Tá falando de reforma trabalhista. Acho que é da reforma trabalhista, né? Aqui, já está mais próximo. O polêmico tema da reforma trabalhista. Porque antes as pessoas demitiam e faziam aquela coisa por baixo dos panos, né? Eu te demito e tu recebe teu FGTS e tal, aquela coisa toda. E aí o governo, acho que vem percebendo essas coisas que acontecem muito, partiu para essa questão. Ó, vocês podem se demitirem juntos e aí você não ganha mais agora os 40%. Você Ninguém é tão punido assim. só ganha... Punido tanto assim, né? Nenhuma das partes é punida tanto assim. Eu não pago 40% e você não deixa de receber tudo, toda então, a multa. É porque foi a grande polêmica no meio dos doutrinadores trabalhistas, os professores, e na época da reforma trabalhista eu estava justamente pagando direito do trabalho. E a minha professora era uma procuradora do trabalho. E ela dizia, é um absurdo, o acordado vai prevalecer sobre o legislado. Isso aí virou chavão, né? Mas parece que esse negócio do legislado vai perdendo valor, não é de hoje não, né? O que está na lei vai depender da canetada de alguém que acha que tem todo poder. Mas, enfim, foi o que aconteceu Entendeu? Foi o que aconteceu na reforma trabalhista no que diz respeito ao acordo trabalhista. Por quê? Existe toda a ciência, e o direito não é diferente, toda matéria do direito ele é regido por princípios. Você vai começar a estudar qualquer matéria do direito, princípio. O princípio do direito do trabalho, um deles é irrenunciabilidade do direito trabalhista. Opa! Mas você não pode abrir mão, você tem direito, é irrenunciável. Mesmo se você quiser, você não pode. Você não pode. Mas aí vem a reforma trabalhista. Agora pode. Que a ideia era estimular a contratação pelo setor patronal, né? Que não refletiu em nada. Os números mostram que não houve reflexo, só prejuízo para os constituintes e os assistidos do judiciário brasileiro. Entendi. Então, tem essa questão aí pontuada dentro do direito, já que o doutor Otávio ele fala lá no escritório deles, milita basicamente, né? Eu milito o termo assim, né? Mas aí elabora lá, trabalha realmente no direito trabalhista, no direito civil. Ele falou sobre a questão de direitos de famílias também, né? E aí me lembrei da questão de que o direito de trabalho ele é quase igual ao direito trabalhista. Se você se separar, você vai perder tudo o que você tem. Direito de família. O que é que a gente pode pontuar nessa questão de direito de família aí para o nosso povo realmente de fato, que é importante a gente deixar ciente? As grandes dúvidas, né? As dúvidas mais recorrentes do direito de família estão relacionadas à partilha de bens, quando é que eu tenho direito e o que é que eu tenho direito. E o que é que tem que ser observado? Qual o teu regime de casamento? É a primeira pergunta que a gente faz. Me mostra a tua certidão de casamento. Está com ela aí? Me mostra. E todo mundo casa no regime de comunhão parcial de bens. E geralmente é o que o cartório coloca, né? O cara chega lá, qual vai ser o regime? Sei lá, o cartório não é isso aqui mesmo. Não, mas porque não tem a prática de fazer, por exemplo, o desconhecimento de fato, eu acho. Exato. Os demais regimes, ele, né? Por exemplo, qual é o melhor? O regime de comunhão parcial de bens, ele é bem equânime, né? Por quê? Porque ele vai considerar, vai proteger aquilo que você tinha antes do casamento e vai colocar em pé de igualdade aquilo que você constituiu na constância da relação. Por exemplo, para um estudar, o outro vai trabalhar. Para um trabalhar, o outro vai tomar conta da casa. Né? Eu estou falando o outro, mas como normalmente a mulher fica em casa, se bem que... Por exemplo, o doutor... Antes era um pé rapado, agora é rico. A esposa tem que compartilhar. Mas não vai separar, não, se Deus quiser. Não. Ele estudou para isso. Mas veja, se não tivesse tido a participação dela, né? Hoje, depois ela despertou. Hoje ela está no 8º período de Direito. Olha aí. E o processo administrativo previdenciário, sob o olhar ela tende a melhorar. Ela domina. Ela que dizia assim, eu não tenho jeito para isso, não, vou ficar por aqui mesmo, não. Hoje ela está no 8º período, e o que a gente fez pensando só em um, hoje se estendeu, graças a Deus, e alcançou também. Da partilha. Mas é isso, veja bem. Por exemplo, vamos lá, o escritório hoje está montado, né? Vou me usar como exemplo. Se vier a acontecer, o nosso regime é de comunhão parcial de bens, o que foi constituído na constância da relação de
de 9 de dezembro de 2004 para cá, eu vou ter que dividir. E pasme, tem gente que quer reatar o amor não pelo meu bem, mas sim pelos meus bens. Porque quando ele faz a conta, Epa, isso aqui é ele acha que vai perder demais. Então, se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, tudo que foi constituído na constância da relação, diante de um divórcio, de uma separação, deverá ser partilhado. Agora, pode ser objeto de um acordo? Pode. Vamos fazer um acordo? Bora. Eu vou ficar com o dinheiro que tem no banco e tu fica com a casa. Foi o acordo. Lavra-se o termo, os dois assinam e apresenta-se em juízo e está resolvido. Mas num divórcio consensual, onde todo mundo paz e amor. Está tudo certo. Geralmente é assim, né? E quando Geralmente não é assim. Geralmente não é assim. Porque é uma coisa que as pessoas têm que a gente tenta instruir. Olha, veja bem, até aqui foi meu bem. Já tentou reatar? Veja se consegue. Não tem jeito, doutor. Não quero mais nem vê-la. Ou não quero mais nem vê-lo. Não tem jeito. Então vamos fazer o seguinte. Daqui para frente é meus bens. Então deixa de emoção. Porque às vezes com raiva que abre mão de tudo. Ou com raiva quer tudo. Mas não é assim. E principalmente aquele que não construiu basicamente nada, né? Entre aspas. Entre aspas, né? Porque de alguma forma Mas contribuiu. Tem a a contribuição. pessoa poder ir trabalhar, talvez um tivesse que dar suporte. Foi isso que ele à falou lá. Exatamente. criança, né? Aí acontece isso também. Porque eu estou com raiva, eu vou abrir mão de tudo. Ou eu estou com raiva e quero tudo. Digo, olha, o juiz não vai querer. É tão interessante que a gente precisa conscientizar as pessoas aqui. Quando o divórcio era considerado um ato ilícito nesse país, né? Já foi, né? Já foi. Hoje não. Hoje você vai elaborar uma petição inicial de um processo de divórcio, não vai perder tempo. E o advogado não perde tempo dizendo quais foram os motivos. A narrativa é muito simples. Eles querem. Eles querem. Foram casados desde tanto, do casamento advieram filhos ou não, constituíram ou não constituíram bens móveis e imóveis, a relação se tornou insuportável, né? Acabou o amor. Estou resumindo, né? E a relação se tornou insuportável, o casal está separado de fato e vem perante Vossa Excelência requerer divórcio consensual judicial. O tamanho do texto. As 2 páginas. Já pensou? Você não tem mais que contar a história. Então, eu tento colocar isso na cabeça do cliente, ó, sem emoção. É hora de razão. O que é que vai ficar, o que é que pode levar. Até porque, veja bem, se do fruto da relação vieram filhos, o elo está mantido. Acabou-se, mais nunca. O elo está mantido. Porque vai refletir na vida dessa criança de que forma. E graças a Deus assim, a gente tem acompanhado muitos casais que começam o processo muito conturbado, depois estabiliza. Porque a gente vai caminhando por esse lado. Você precisa deixar decantar essa raiva. Essa água vai limpar e você vai ver que tem mais coisa pela frente. Vida que segue. Não é uma regra. E fico muito feliz. A gente vive de processo. Eu costumo dizer que a gente brinca dizendo quanto mais problema, melhor. A gente vive de problema dos outros. Mas quando um casal começa numa crise e tá aquela coisa, vai, mas não vai, daqui a pouco ele some. Não fala mais comigo no WhatsApp, não me chama mais. Não quer mais orientação. Eu digo assim, rapaz, é ator. Se reconciliou. É o lado, É o lado, é o lado bom de ter perdido o cliente. de ter perdido o cliente. É muito bom, porque é uma família que se mantém, né? É Show, uma doutor. história que Muito vai bom, continuar. É. Doutor, e a danada da herança? O pai morreu, mãe morreu, deixou diversas propriedades, tem 5 filhos. Um não quer vender. Todo mundo quer vender, acordou o preço, mas um danado do caboclo não quer vender. Judicialmente E tem como agora? suprir. E agora? Tem suprimento para isso, tem. Tem, porque assim. Já se tem muitas histórias. Às vezes a família respeita, às vezes é um irmão. Eu conheço um caso na cidade que o patrimônio está se acabando. Porque alguém está segurando. Porque alguém está segurando a posse do bem. E por que a família não resolveu? Porque respeita. Entendi. Não é muito comum, não. Porque quer conhecer os irmãos. Exatamente. Quando eles foram embora,
Eu já ouvi uma frase dessa. E aqueles que não constroem muita coisa é os piores que tem, né? É os que mais sou querem. sanguessuga. Mas é assim, aí é outra situação que eu trago para a ponta do lápis. Isso aqui, eu digo ao pessoal, isso aqui é tratado na lei, eu chamo essa lei de uma régua. Você não tem para onde fugir. Por exemplo, herdeiro, filho adotivo, que na hora da partida dos pais idosos não deu aquela atenção que Deveria ter. deveria ter dado. Aí o filho legítimo, Vai brigar com ele. não quero, vou deixar de fora. Aí você tem que conscientizar, porque um processo de inventário judicial, eu vou ter que apresentar uma certidão sob pena de que não existe demais herdeiros dos que estou relacionando na petição, no processo. Entendi. Eu não posso omitir É um crime, né? A certidão é a lista com, de quem, exato, com os herdeiros. exato. Tá envolvido. Declaração de que da inexistência de demais herdeiros, sob pena de incorrer em crime. De falseamento. Exatamente. Então, assim, eu digo a ele, não adianta, relaxa o coração. Como é que resolve? Tá, né? O camarada só tem um lá que não quer vender de jeito nenhum. E tem diversos aqui. Todos os outros concordaram. Digamos que seja a sua situação. Todos os outros concordaram. Esse daqui não quer de jeito nenhum vender porque está achando que está barato demais, embora todo mundo já tenha concordado. Vai ficar assim para a vida toda, doutor? Como é que faz? Ele vai ter que explicar isso ao juiz do processo. Os demais interessados Judicializa. irão peticionar nesse sentido. Ah, entendi. Entendeu? Tem que judicializar, porque a minha interpretação inventário, até aqui é. não estava na justiça ainda, sabe? Eu estou entendendo. Mas vamos falar do inventário Uma judicial, solução, entendi. que é um inventário longo. Hoje a gente tem a possibilidade do inventário extrajudicial, Corre mais rápido, né? que corre mais rápido. A gente só tem uma dificuldade, é a operacionalidade cartorial, que a gente hoje opera o inventário extrajudicial, mas a gente encontra essa dificuldade. Por exemplo, na prática, e não sei os cartórios em Recife, ontem um cliente disse a mim, doutor, isso em São Paulo é 30 dias mesmo. Rapidinho, velho. Mas aqui o que é que a gente enfrenta? Quando vai lançar o imposto sobre o ITCMD, ou o ITCD, o Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação, que se paga no processo de inventário, ele vai depender do auditor fiscal. Ele vai para a Secretaria da Fazenda. Então, na época da pandemia, a gente teve dificuldade de acesso, de atendimento. Então, um processo que era para durar 30 dias, no máximo 60 dias, se arrastou por 8 meses, invalidando a questão da agilidade do extrajudicial. Mas, respondendo a sua pergunta, como suprir isso? Se o processo é judicial, e ele só pode ser, ele é um inventário judicial porque está havendo alguma divergência. Porque se todo mundo for maior de idade e capaz, né, porque eu já recebi demanda de todo mundo é maior de idade, de acordo, mas um dos filhos portador de síndrome de Down. Tem que ter. Então, tem que ter o suprimento Da justiça. da justiça, Entendi. porque ele é limitado no que tange aos atos da vida civil. Essa situação de uma pessoa discordante não pode ser feito extrajudicialmente. Não, Tem que ele ser invalida, ele anula a condição do extrajudicial. Por quê? Porque tem 5 irmãos. O tabelião, lavrado a escritura do inventário, vai chamar todo mundo no momento para, diante dele, colher as assinaturas. O cara não vai. Se o cara não vai, Acabou, se travou o processo. não tem inventário. Entendi. Entendeu? Então, justiça, filho. Felizmente. Inventário judicial. Um dos herdeiros resiste. Sob que alegação? Qual é o motivo que você é contra? O juiz vai ouvir dele. Me diga por quê. Entendi. O valor está fora do mercado? Manda avaliar. A Constitui perito, manda avaliar. Está no valor do mercado? Está no valor justo? Todo mundo quer e só por isso. Estou dando um dos exemplos. Entendi. Então, judicialmente, isso pode ser suprido. Entendi. Exceto que se a família se omite por questão de respeito, foi o caso que falei aqui.
Teve a questão, acho que teve alguma também modificação aí recente, dentro da questão da idade, né? Porque os idosos, antigamente, eles só podiam vender alguma coisa se fosse permitido pelos filhos, até certa idade. Agora eles estão livres para vender, né? Vender seus bens. É uma dúvida muito grande. Assim, mas meu pai vendeu, mas ele já tinha 70 anos. Pode ou não podem? Se ele tiver... Capaz? Capaz. Pode. E não precisa da autorização dos filhos, né? Não. Tem capacidade para os atos da vida civil. Que é chamado capacidade plena, né? Exato. Para o exercício, né, dos atos da vida É civil. possível reverter se o... Agora, existem restrições com relação ao casamento, né? Uma pessoa com certa idade, ele vai entrar no regime obrigatório. E a gente está é uma discussão que precisa ser até aprofundada, né? E ter o cuidado para não trazer informação precipitada. A gente está num processo de elaboração de uma reforma do Código Civil, e onde um dos direitos que tendem a ser mais afetados, digo afetado assim, modificado, mexido, né, no Nordeste bem próprio, é o direito sucessório. Direito à propriedade. Há esse movimento. Entendi. Como, por exemplo, a ideia defendida pelo ministro, acredito que acho que é Barroso, né? É o que é o presidente agora? O presidente, é Barroso. Né, o fim da propriedade privada. Sério? Sério? Eu estou dizendo o fim da propriedade privada, estou exagerando aqui, né? Mas existe uma coisa sutil trabalhando nesse sentido aí. E a comissão está reunida, está trabalhando. Não sei qual vai ser o resultado do texto, porque particularmente ainda não me detive a uma pesquisa apurada. Mas quem está acompanhando e noticiando grandes mudanças no direito sucessório. Tanto é que eu já tenho percebido, eu não sabia desse ponto aí, e é bem pontuado aí pelo doutor Otávio Gomes, tanto é que eu já vi falar, e basicamente alguns políticos aí já têm batido muito nessa questão da propriedade privada. E até então, eu não sabia porque esses camaradas estão falando muito na questão da propriedade privada. E quando a gente percebe que um certo segmento ideológico, digamos assim, de uns políticos, está falando, é porque tem alguém por trás de outra linha, está batendo naquilo ali que a sociedade ainda não percebeu de fato, né? A força do lobby, né? É a força do lobby. Eu já tinha percebido essas falas pontuadas de vez em quando, um camarada falando sobre propriedade privada. Acho que eu vi até algum vídeo aí recentemente, algum corte, justamente nessa questão da propriedade privada. Merece uma atenção. Então, a gente já percebe com a fala aí que estão trabalhando em cima disso, realmente. E isso pode ser ruim, realmente, para a sociedade, de fato. Pode ser, e bora esperar para ver que não seja, né? Pedir que não, apelar que não seja, mas a tendência serão muitas mudanças. É um afrouxamento, né? Serão muitas mudanças. E existe um grupo de doutrinadores do direito civil reunidos, alguns nomes, aliado ao Congresso Nacional, prestando esse serviço, né? De alguma forma. Mas os temas que mais vêm sendo trabalhados, um deles é o direito sucessório. Entendi. Os julgadores, eles se pautam na lei, na tradição. Quais foram os específicos? O costume. E o último, qual foi? Para o julgamento, né? O livre convencimento. Mas o direito em si, Barroso, a lei, a doutrina, a jurisprudência e o costume. O Barroso deve estar utilizando muito esse último. É importante. Eu sugiro que quem esteja assistindo, que apure, aprofunde a pesquisa. Né? É uma ideia que ele sempre, assim... Aventa. Levanta. E nesse norte aí, né? E aí você já percebe... Vai respingando Por... Até se acostumar com a ideia. É porque excede essas forças aí, porque o cara está ventilando, mas ele não tem poder. A partir do momento que o poder político perde força e o camarada está alinhado com outro poder político, é a chance dele brotar realmente essa sementinha do mal. E aí funciona em várias mudanças de lei, de fato. E você percebe o alinhamento. Sem sombra de dúvida. E depois como é que faz para reverter? Não tem mais jeito mais não, meu filho. É só se lamentar realmente de fato. E o cidadão vai perdendo força de fato. E eu acho que realmente tem que incentivar a questão de realmente a defesa da propriedade privada, porque é direito, muito cidadão ali lutou muito para ter aquilo ali, realmente de fato. Né, doutor? Isso é Constituição, né? Direito à propriedade. Sim. Como é que o oráculo da Constituição fala um negócio? Mas aí você faz uns afrouxamentos de algumas coisas, né? Mudar de fato, você não muda realmente a matriz, mas aí ele cria alguns afrouxamentos que consegue dar entendimento, né?
para poder... Seria basicamente isso, né? Eu acho que é complicado realmente a situação. E aí a gente teve falas aqui, tanto na questão da família, do direito da família, na questão também da herança e sucessões aí, na questão trabalhista. Eu acho que a gente teve falas aqui bem pontuadas, que são, digamos assim, corriqueira, né, do escritório lá e tal. Em outras palavras, está dizendo que o doutor tirou onda, entendeu? É isso. E aí você tem realmente muitas informações, porque realmente o brasileiro ele gosta do litígio, dessa questão da briga de fato. E aí o que é que acontece? Existe também alguma coisa que a gente possa fazer para que isso não seja propagado? Isso é bom para advogado, né? Que aí quanto mais briga para favor e quanto mais briga de gente grande, melhor, porque os honorários aí vai ser gordinho, né? Mas aí tem a questão também dessa coisa. O Brasil ele tem muita questão dessa de haver essas disputas que muitas vezes não seria nem necessário, né, doutor? Você está com essa briga toda e às vezes o resultado, quando você vai ver, o resultado é mínimo também. A gente que milita na advocacia tem que ter essa sensibilidade, porque se tudo que chega for virar processo, a gente faz um estudo de viabilidade, passando inclusive para o cliente essa situação. Veja, você tem o direito, mas o caminho é esse aqui. Vale a pena? Esse desgaste aqui. Está disposto? Compensa? Porque também, assim, eu tenho essa postura. Eu não sou um ajuizador de plantão. Não, vamos... Porque o brasileiro tem essa mania, né? Vou processar. E agora é bom dia. Vou lhe processar. Calma, gente. Assim não. Entendeu? Calma. Existe, por exemplo, você tem que existem casos que você precisa esgotar as vias administrativas para a solução de uma demanda, sem antes se fazer valer do judiciário que está abarrotado. E agora eles estão fazendo um processo aí muito grande, é a questão incentivando a conciliação, né? Os processos de conciliação justamente para tentar dar uma... Em todas as esferas do direito, né? Do judiciário. Hoje a gente concilia no criminal. Também? Concilia, a depender da tipificação? Sim, a depender do grau, da gravidade, da tipificação. O que foi que aconteceu? É porque o criminal, quando a gente pensa criminal, de fato, a gente já está pensando logo que seja facada, tira essas coisas, mas não é basicamente isso, né? Não, existe os crimes de menor potencial ofensivo, né? Os crimes, o juizado especial criminal, tão conhecido GCRIM, dos crimes que vão até 2 anos no máximo. Ofensa é menor potencial ofensivo. Exato. Aí você vai para o acordo de não persecução penal, é um instrumento que o Ministério Público tem usado bastante. É um acordo para não prosseguir com o processo. Exatamente. Eu acho que a gente teve aqui uma boa fala, realmente. Eu preciso de uma pergunta. Então fica à vontade. Não precisa me pedir autorização, não, que você é quem manda, rapaz. Você pagando meu salário aqui, eu fico satisfeito. Pode me chamar até de ioiô. Meu iaiá, meu ioiô. Meu iaiá, meu Paga ioiô. os honorários, está resolvido. Mais bonitinho, né? Mais bonitinho, né? Paga meus honorários que eu fico satisfeito. Doutor, a gente vive, como o poderoso chefão falou, uma era de mimimi, em que todo mundo se ofende por qualquer coisa. Obviamente, existem as ofensas que são flagrantes. Você quer dizer que tu é feio? Isso é uma ofensa? Depende da minha... Não, eu preciso fazer a pergunta para ele. Vai ver, que intervenção. Aí, não é fato, né? Não. Você... Obrigado, doutor, obrigado. Além de advogado, o senhor é diplomata. Ele está querendo agradar. Papinha falando. Doutor, é o seguinte, é sério. As pessoas têm se ofendido, aparentemente, por coisas mínimas. E têm seguido com processos judiciais por causa disso. A minha pergunta é, diante da lei, o que é uma ofensa? A ofensa está sob a perspectiva do ofendido ou do ofensor? Ou seja, eu comprovo a ofensa sob a perspectiva do ofendido ou sob a perspectiva do ofensor? Por exemplo, o digníssimo aí, chefe de obras de Potifar, me chamou de iletrado.
iletrado. Eu acho que isso é natural, mas dizer que é iletrado seria dizer que eu não tenho conhecimento. O fato só de me chamar de iletrado já é uma ofensa? Ou necessitaria Você se sentir. do meu sentimento para validar essa ofensa? É como parte interessada, você teria que se sentir, né? Entendi. Você vai... Mas é claro que tem a tipificação clara da lei, né? Crime de racismo. Aí, por esses dias, a gente teve uma prisão, salvo engano, em Caruaru. Caruaru, acho que foi uma coisa dessa. A menina, reiteradamente, em rede social, e foi presa em flagrante. Porque já está na questão de ser encarado de forma incondicional. Mas há os crimes que são condicionados à representação. Você que foi ofendido precisa se manifestar nesse sentido. Está tirando onda. Para mim foi claro. Mas não foi a perspectiva do ofensor. Mas minha ofensa não foi em rede social, não. Né? Também tem essa questão da o ofensor publicidade. também pode ser a testemunha, né, doutor? Ou não? Assim, o ofendido. Porque talvez o ofendido, aquele que para quem foi direcionado a ofensa, talvez nem se sinta, diga, deixa para lá. Exato. Mas a testemunha pode dizer, não deixa isso não, eu vou lá. Pode ser isso. É porque não é parte legítima, né? Para reclamar, questionar, né? Tem que ser o alvo. Exatamente. O alvo tem que ir lá provocar a justiça. Vítima, exato. Tá bom, mas você é um iletrado mesmo ou não é? Sou, sem dúvida. Então... Acho que eu não me ofendo. Então tá tudo bem. E você? Tirou onda, doutor. Obrigado. Criminal, Não tem nenhum processo, não. Show de bola. Eu queria, de fato, aqui agradecer ao doutor Otávio Gomes, que veio aqui conversar com a gente. Tá vendo? Até para apertar a mão, primeiro é ele. Eu queria que finalizasse aí dando alguma recomendação, seja na área do direito, do trabalho, direito das famílias e sucessões, aí, que é uma área que o senhor também milita, e que é uma área que realmente, atualmente, tem sido muito atacado, realmente, né? Às vezes por insubordinação de alguma das partes, às vezes por dura serviço do indivíduo também, né? Feito está escrito lá no manual sagrado, né? E eu acho que isso é interessante também pontuar. Deixe sua mensagem aí dentro do direito, dentro da sua fala. Escolha aí o melhor assunto que achar para dar como recomendação aí para o nosso povo. Então, como a gente falou bem pouquinho de direito previdenciário, né, e a gente vem fazendo esse direcionamento, o direito previdenciário é um direito que está à disposição de todo mundo. Os benefícios previdenciários podem ser alcançados pelo interessado, procurando diretamente o INSS. Mas existe a instrução normativa, existem as leis, existe o detalhe técnico. Qual é a recomendação que eu dou? Procura alguém de confiança. Procura saber o direito que você tem. Pensar a tua vida previdenciária. Depois da reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria ela passou a ser programada. E existe um produto que a gente vende diariamente no escritório, que é o planejamento previdenciário. Planejar em tudo é indispensável. E na Previdência, que vai ser o teu futuro, quando você atingir a terceira idade, é muito mais indispensável ainda. É o teu futuro, o futuro da tua família. Então, recomendação para a gente encerrar. Dá uma olhadinha no teu CNIS, pensa o que tu está fazendo do teu futuro previdenciário e, se precisar, aciona e busca informação. Porque o que tem de gente com direito previdenciário na mão e não sabe... Por exemplo, eu vou concluir com esse exemplo. Eu sou aposentado, e essa dúvida eu trouxe no vídeo que a gente está começando, e quero reiterar aqui. Eu sou aposentado, meu companheiro faleceu e também era aposentado. Eu tenho direito à pensão por morte? Sim. Porque a aposentadoria é um tipo de direito e um benefício previdenciário, a pensão por morte, é outro tipo de direito. E a lei previdenciária diz que você pode ter uma aposentadoria e um benefício previdenciário. Outra dúvida. Sou viúvo ou viúva e recebo pensão por morte. Posso casar? Se casar, eu vou perder a minha pensão? Essa é boa. A resposta é não. Você pode casar,
Porque pensão por morte é direito adquirido. E você não pode ter esse direito prejudicado. Qual é o direito, o direito previdenciário que eu perco se eu passar a ter renda? É o BPC Loas. Se você é solteira, idoso, solteiro, que também casa, e recebe o Loas e quer casar, o seu companheiro ou companheira tem renda, vai passar a morar no mesmo endereço, isso vai constar lá no teu CAD único, isso vai comprometer, dependendo de quanto ele recebe, porque se ele receber até um salário mínimo, você ainda vai ter o direito de continuar recebendo Loas. Quantos detalhes, né? Verdade. Procura alguém Profissional, competente. precisa te orientar. Eu acho que é interessante essas falas. Eu só quero fazer, não esquecendo que ia fazer no início hoje diferente, mas também esquecendo que é o momento do ofertório. Você pode estar contribuindo conosco, como curtindo e compartilhando para que outras pessoas tenham informação. Então, vê só, você não perde você não perde o seu direito à pensão lá por morte que você tinha. Então você pode casar. Case, meu filho, pode casar, porque casar é bom. Até se separar, porque quando se separa, aí acaba. Aí o bicho pega realmente de fato. Mas aí eu quero agradecer a você que ficou conosco até este momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. Muito obrigado a você e a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.